criança, independente da religião da família, precisa conhecer as histórias bíblicas. E no vídeo de hoje eu vou explicar por quê e vou ajudar vocês a escolherem uma boa Bíblia infantil. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Eu estou aqui e lá no Instagram, @bel.contaoutra, e também no blog www.belcontaoutra.com.br, falando sobre literatura infantil e ajudando vocês a formarem crianças leitoras. E uma das características mais importantes, uma das habilidades mais importantes da formação leitora das crianças é poder fazer com que elas tenham um grande repertório literário e com que elas conheçam as histórias principais da nossa sociedade, as histórias que estão na base da formação da nossa sociedade, as histórias que nos contam e que nos fazem entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo nesse mundo. E é por isso que é tão importante que as crianças conheçam as histórias bíblicas, independente da religião da família. Porque nós que somos de uma cultura ocidental, que tem as suas bases fundadas nos valores judaico-cristãos, nós precisamos conhecer sim quais são esses valores, de onde eles vêm, e eles vêm das histórias bíblicas da tradição cristã. A grande diferença de famílias cristãs e famílias não cristãs ao apresentar essas histórias para as crianças vai estar no valor que a gente vai dar para essas histórias, na forma como a gente vai apresentar elas para as crianças. As famílias cristãs vão mostrar essas histórias como a verdade, né? Como a coisa mais importante das suas vidas. Vão fazer com que as crianças se apaixonem por essas histórias e tragam essas histórias para a sua vida e queiram fazer parte dessa grande história. E para as famílias não cristãs, essa é uma história importante e vai ser apresentada como parte da nossa cultura, como parte da cultura da nossa sociedade. E agora eu quero mostrar para vocês algumas bíblias infantis que eu acho bem legais e mostrar alguns aspectos, algumas características nelas para que vocês possam escolher a bíblia infantil mais adequada aí para a família de vocês, para as crianças de vocês. Mas antes, quero te perguntar se você já está inscrito no canal. E se não tiver, aproveita agora e vai ali e te inscreve e aciona ali as notificações, aquele sininho bonitinho, que aí o YouTube sempre vai te lembrar quando tiver algum conteúdo novo aqui no canal. Feito? Então vamos para a primeira Bíblia. A primeira Bíblia que eu quero mostrar para vocês é a minha Bíblia da minha infância, que é a Bíblia da Garotada. Eu ganhei quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu acho, e foi a Bíblia que eu li ao longo de toda a infância. Eu não digo que ela seja assim a Bíblia que eu mais indico para todo mundo. Eu não sei se essa Bíblia ainda está disponível. Eu dei uma pesquisada rápida e não achei ela para vender nova. Mas de vez em quando eu vejo ela, até pouco tempo atrás eu ainda via ela em livrarias físicas, livrarias cristãs físicas, então pode ser que ainda se encontre. Essa é uma Bíblia que traz várias histórias do Antigo Testamento, todas as principais histórias e as histórias do Novo Testamento também, até ali a ressurreição de Jesus. E ela termina suas histórias em Atos. Não tem ali as cartas, também não tem nada sobre Apocalipse. E ela termina com uma mensagem que estimula as crianças, estimula o leitor a falar sobre Jesus, a falar sobre a história que está aqui para outras pessoas, né? Ela convida para a missão de levar o evangelho, né? Levar a boa nova para outras pessoas. Aqui no início do sumário tem todos os títulos das histórias e a referência de onde essas histórias estão na Bíblia. E aqui no final dela tem uma parte que pode ser bem interessante, que é um guia onde ela traz aqui elencada as principais doutrinas bíblicas trazidas na história, que é uma outra organização, né? Aqui, por exemplo, Deus fez todas as coisas. Aí aqui fala que Deus é o Criador, e em que página que tá falando isso? Deus fez o Sol e a Lua e as estrelas, em qual página tá falando isso, né? Vai nos guiando. Depois também tem uma parte aqui, um outro guia, que é o guia dos valores de caráter aprendidos aqui nessa Bíblia, né? Aqui diz que os seus filhos, que a partir dessas histórias a gente vai poder refletir sobre a gratidão, né?
E aqui tem então alguns trechos e as indicações das páginas onde estão as histórias em que a gente pode encontrar esses valores assim de forma mais específica. Em relação à linguagem, essa Bíblia ela tem uma linguagem bem simples e a ilustração também é bem simples, nem é assim a minha ilustração mais favorita do mundo, né? Ela é bem infantil, mas ela é uma Bíblia que fala com a criança. Ela não se preocupa em fazer com que as crianças decorem assim o passo a passo das coisas que aconteceram, sabe? Porque tem algumas Bíblias que tem isso. Elas parecem aquela coisa que eu digo que são slides de apresentação de trabalho, que quem não conhece, quem não fez o trabalho, ou quem não ouve a apresentação com toda a explicação, não entende nada, né? Tem muita Bíblia que traz meio que os tópicos do que acontece, dos pontos principais das histórias, mas de uma forma meio trancada, assim, sabe? Que se você não tem um conhecimento, se você não faz uma mediação, é muito pouco provável que a criança consiga entender. Essa Bíblia aqui, a Bíblia da Garotada, ela já não se preocupa tanto em trazer essas informações. Ela se preocupa mais em passar a ideia principal das histórias para as crianças. Vou ler aqui a primeira história para vocês entenderem o que eu tô falando. Deus faz coisas maravilhosas. Você está vendo a lua no céu? E as estrelas? Está vendo a luz brilhante do sol? Há muitos e muitos anos não havia lua, não havia estrelas, não havia sol para iluminar a gente. O céu era escuro e não tinha nada. Está vendo a sua família? Vê os seus amigos? Está vendo os bichos e os passarinhos? Há muitos e muitos anos não havia ninguém. Não havia bichos nem passarinhos. Não havia árvores nem flores. Não havia nada, nada, nada. Deus fala algumas palavras maravilhosas. E quando ele fala, coisas maravilhosas acontecem. O sol começa a brilhar, a lua aparece com sua luz suave, as estrelas piscam, os passarinhos cantam músicas gostosas, os bichos correm e brincam. Deus faz todas as coisas. Deus faz o sol, a lua e as estrelas. Ele faz o mundo, ele faz os bichos e os passarinhos. Ele faz as flores e as árvores. Deus faz todas essas coisas bonitas para você e para mim. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Viu? A preocupação dessa Bíblia é falar com o leitor de uma forma que ele entenda qual é a ideia principal da história, né? Aqui, a ideia principal lá de Gênesis, né, da história da criação, é que a gente entenda que foi Deus que criou, que Deus é o Criador. Então essa Bíblia, ela não se preocupa, assim, em dizer que no primeiro dia foi tal coisa, no segundo dia foi tal coisa. Ela quer que as crianças entendam que quem criou foi Deus, que antes não tinha nada, e agora tem, porque Deus criou. Essa pode ser uma boa opção para as crianças bem pequenininhas, acho que assim, no máximo até 4 anos, sabe? A segunda Bíblia que eu quero mostrar é essa aqui, Histórias da Bíblia Ilustradas, da Edições Usborne. É uma Bíblia gostosa, ela tem a capa acolchoada, tem aqui a fitinha para marcar, ela é bem bonita, ó. Bem ilustrada. A ilustração até não é assim a minha favorita, sabe? Eu gosto de ilustrações que sejam um pouco mais manuais, sabe? E essa aqui é mais computadorizada. Mas ela tem o seu estilo e é bonita. Aqui no índice, né, ela tá organizada em Antigo e Novo Testamento. E uma coisa muito legal que tem nessa Bíblia, que eu acho que pra mim, assim, é o grande diferencial, é que no final do Antigo Testamento e depois no final do Novo, ela traz um mapa falando dos lugares, né, onde acontecem as histórias do Antigo Testamento e também os personagens. Ela traz ali um guia mostrando, né, com a ilustração, a carinha de cada um dos personagens que apareceram nas histórias e um breve resumo, uma breve biografia sobre eles. Acho que isso é super legal pra gente conseguir ter uma ideia mais geral da Bíblia, sabe? Até essa ideia mais geográfica mesmo, entender melhor como que era, como que as histórias estão relacionadas. Ó, aqui o mapa do Antigo Testamento. E depois aqui os personagens, a lista de personagens. Outra coisa que ela tem é uma apresentação aqui do Antigo Testamento e depois uma apresentação do Novo Testamento, né? Explicando da onde vêm essas histórias e qual é a ideia principal deles. E agora então um pouco sobre a linguagem. Eu vou ler também para vocês a primeira história dessa Bíblia aqui. Adão e Eva. No início, só havia escuridão, frio e vazio, até que Deus criou o céu e a terra. Pairando sobre as águas escuras que cobriam a terra, Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus ficou feliz com o que havia criado, mas o trabalho ainda não havia terminado.
Em seguida, ele separou a luz e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas noite. E quando a escuridão se espalhou sobre a terra, o primeiro dia se transformou na primeira noite. Deus apontou para uma árvore. Vocês podem comer os frutos de qualquer árvore ou arbusto nesse jardim, exceto daquela árvore no centro, pois aquela é a árvore do conhecimento. Bom, eu não vou continuar porque a história de Adão e Eva ainda tem mais várias páginas, né? Mas eu quis ler para vocês entenderem um pouco como é a linguagem e como a proposta dessa Bíblia aqui é totalmente diferente. Essa aqui é uma Bíblia. Ela traz um texto muito mais rico, que traz muito mais detalhes da história. Mas são histórias mais longas, então talvez seja uma história mais interessante para crianças já um pouquinho maiores, né? Não tão para os bebês bem pequenininhos. Até uns 7, 8, talvez até uns 9 anos, né? As crianças ainda vão gostar dessas histórias. Porque a linguagem é muito legal, né? Muito boa de entender e é uma história bem completa. E agora a Bíblia Infantil Vida. Eu gosto muito da ilustração dessa Bíblia, é uma ilustração mais delicada, assim, em aquarela também. E tem os traços bonitos, assim, dos personagens. Eu acho ela bem legal, bem caprichada essa edição também. E ela organiza aqui, né, no sumário, tem o Antigo Testamento, tem as histórias de Deus e o povo de Deus, depois tem as histórias de uma terra prometida, depois tem o desastre e resgate, né? Ela vai organizando as histórias bíblicas em grandes blocos, depois o tempo de Jesus e depois os primeiros cristãos, lá no Novo Testamento. E aí no início, antes de começar cada um desses blocos, ele tem um pequeno texto aqui explicando o que a gente vai encontrar nessas histórias. Agora eu vou ler então para vocês também a primeira história, que é a história da criação. Aí aqui diz também, né, qual é a base, onde a gente encontra essa história na Bíblia mesmo, que é em Gênesis 1 e 2. A Bíblia começa com a história da criação. Ela é contada em forma de poema. Aqui no cantinho do texto tem uma epígrafe, né, um pedacinho do versículo mesmo, dizendo que no princípio era a terra sem forma e vazia. E aí a indicação de onde está escrito. Mas então deixa eu ler o poema. Trevas, trevas, profundeza e deserto. Então Deus começa a falar. Deus sorri e diz: luz é o que eu quero na minha criação. E em luz explodiu a escuridão. A tarde caiu, a noite passou, e a manhã chegou. O primeiro dia terminou. E outro dia começou. Deus fez o céu, um horizonte azul imenso, sublime. O sexto dia chegou. Deus novamente falou: que as criaturas corram no monte e na campina, a rápida gazela, a preguiça vagarosa, o búfalo pesado e a raposa cautelosa, o leão que ruge, o furtivo e silencioso jaguar, o frágil cordeiro, o urso polar, que haja criaturas em todo lugar. Que bonito, né? Que bonito, que descrição bonita. E continua. Deus disse, por último, agora criou a humanidade. Sua força, sua alma, sua mente e coração. Guardiões de todos, eles serão. Do selvagem, do doméstico, do grande e do pequeno. Para eles, as árvores frutíferas se curvarão, e grãos em abundância crescerão. Da terra, eles recolherão muitas colheitas cultivadas por suas mãos. Seus filhos logo encherão a terra com amor, alegria e sorriso. E por fim, o trabalho de Deus estava terminado. O sexto dia acabou quando lentamente o sol se pôs no oeste dourado. O sétimo dia era tempo de descansar. E aqui tem também, né? E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. Que bonito, né? A Bíblia não é toda assim em poemas, é mais essa primeira história porque é uma poesia mesmo, né? Gênesis tem essa linguagem mais poética, então isso é trazido para cá.
mas vocês já conseguem perceber que essa Bíblia ela oferece uma riqueza na linguagem, né? Uma poesia, que ela tem esse valor literário de aproveitar e de usar as palavras de um jeito que nos emocione também, né? Que não sejam assim só para trazer a informação, mas para trazer a informação de uma forma bonita. Essa Bíblia é interessante porque quando ela traz ali nas laterais os trechinhos dos versículos mesmo, ela traz essa ligação e faz essa conversa entre essa Bíblia que é para crianças, né, com histórias adaptadas, e a Bíblia original. Isso é bem interessante. É uma Bíblia que começa a ser legal para as crianças ali a partir dos 3 anos, eu imagino, e que vai ser interessante mais para frente, vai dar para aproveitar por toda a infância também. E agora, aqui eu acho assim a mais bonita, né, principalmente em relação à ilustração, é essa aqui, a Bíblia Thomas Nelson para crianças. Ela tem esse tamanho e tem também ela menorzinha. A ilustração e o texto é tudo igual, só que essa aqui é maior e a outra é pequenininha. E a diferença de preço entre as duas, considerando a diferença de tamanho, eu acho assim bem pequena. Porque como uma Bíblia é um livro que a gente vai ter por muito tempo e vai ser usado por muito tempo, eu acho legal assim investir em uma edição maior e mais bonita. Essa Bíblia aqui, diferente das outras, no título de cada história, ela já traz ali uma poesia. Os títulos já são diferentes, não são a história da criação, ou Adão e Eva, ou a tentação, assim, esses títulos mais duros. Não, ela já traz ali uma poesia, a linguagem é diferente. Por exemplo, a primeira é Quando Tudo Começou, e a segunda história é A Cobra Sussurrante. A terceira história, O Zoológico Flutuante de Noé. Não é a Arca de Noé, né? Ela traz ali já umas brincadeiras, ela já brinca um pouco mais com as palavras. É bem legal. E a ilustração é muito bonita. Bom, vou ler também a primeira história para vocês. Quando o mundo começou. Antes que qualquer outra coisa existisse, Deus estava lá, na escuridão. Ele criou a luz para brilhar na escuridão e viu que era bom. O Criador moldou a terra para que houvesse montanhas cobertas de neve e mares azuis e profundos. Deus encheu a terra de plantas floridas e árvores frutíferas. Criou o sol caloroso para iluminar durante o dia e a lua prateada para iluminar o céu noturno. Ele encheu o mar de criaturas coloridas, grandes e pequenas, e os céus com abelhas zumbindo e pássaros alegres cantando. Olha que linda! Deus encheu a terra de elefantes pesados, de girafas com grandes pescoços, enormes gatos estampados e listrados, rinocerontes, antílopes, cervos, coelhos e ratinhos minúsculos. Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Deus falava com Adão e Eva e conversava com eles. Ele queria que Adão e Eva desfrutassem do seu mundo e que fossem seus amigos. O Senhor olhou para o mundo que ele criou e era lindo. Então Deus descansou. Essa aqui já é de novo uma Bíblia que traz as histórias mais resumidas como a primeira que eu mostrei para vocês, que não se preocupa em trazer tantas informações e tantos detalhes, mas a linguagem dela é uma linguagem mais poética, uma linguagem mais bonita, assim, do que a primeira que eu mostrei para vocês. Dá para perceber? Voltem lá e assistam onde eu tava lendo e assistam aqui de novo e depois me digam nos comentários se vocês concordam comigo ou não. E agora eu vou mostrar para vocês um outro livro que eu conheci bem recentemente, que não é uma Bíblia, mas que traz as principais histórias bíblicas, então eu acho que é válido mostrar aqui também. É a maior de todas as histórias. Eu acho a capa dele um pouco confusa, assim, né? É engraçado que a capa dele não me chama tanta atenção, mas a ideia desse livro é muito interessante. A ilustração é bem colorida, bem diferente, assim, e olha que legal que ele é. Ele tem 10 capítulos e cada capítulo fala de uma parte da história bíblica. O primeiro fala da criação, né? E fala assim: era uma vez um homem e uma mulher. Eles eram as pessoas mais felizes do planeta. Na verdade, eles eram as únicas pessoas do planeta. Mesmo assim, eram incrivelmente felizes. Eles se chamavam Adão e Eva e foram criados por Deus. Ele os fizera à sua imagem, pequenos espelhos a refletir a glória do Senhor. E como tudo mais que Deus criou, ele os fez bons. Era uma época maravilhosa para ser filho de Deus no mundo maravilhoso que ele criou. E aí ele continua, né, contando ali a primeira parte da história e a queda. Depois tem a Torre de Babel também. E aí depois o terceiro capítulo é a história de Abraão.
No 4º capítulo já vem então o povo no Egito, aí vem Moisés, aí vem as pragas. E no capítulo 7 chega Jesus. E no capítulo 10 tem uma finalização dessa história, que eu vou ler para vocês. Como você pode ver, esta é uma grande história. Na verdade, é a maior de todas as histórias. Para alguns de nós, trata-se de uma história familiar. Para todos nós, trata-se de uma história real e verdadeira. Mas não vimos o fim dessa história. Ainda não. Nós vivemos tão no começo do fim da história que podemos dizer que estamos no meio dela. Sabemos que não chegamos ao fim porque ainda não voltamos ao jardim. O que temos são pequenas amostras do jardim, aqui e ali, em nossos corações, em nossas famílias, na igreja. Porém, qualquer um que ame essa história quer ver aquele que é o centro da história. O esmagador da serpente está vindo novamente para expulsar todas as pessoas más e enxugar toda lágrima. Ele está vindo para estabelecer um novo recomeço e para terminar o que ele mesmo começou. Ele está vindo para nos devolver o lar que um dia foi nosso e do qual nem nos lembramos mais. Assim, continue esperando por ele, continue acreditando nele, continue confiando que a história ainda não terminou. As promessas de Deus nunca falham. E o prometido jamais nos desaponta. Um dia nós o veremos, um dia estaremos com ele. Um dia não haverá mais dias maus, mas apenas os melhores dias, um após o outro, e depois outro e mais outro. E para todos sempre será um tempo maravilhoso para os filhos de Deus, um mundo maravilhoso do Pai. É uma história que termina com esperança, né? Bom, esse livro aqui ele não pretende ser uma bíblia, mas ele traz as principais histórias da maior história e ele fala muito com o leitor. É um livro bem interessante e é mais indicado para as famílias realmente cristãs, né? Porque ele fala bem com o coração, ele tem a intenção de trazer as crianças para a família de Deus. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que através desse vídeo possam entender um pouquinho mais do que procurar nas bíblias infantis quando forem escolher para as crianças. Me digam depois nos comentários qual que foi a que vocês mais gostaram, certo? Se você gostou do vídeo, curte ele e compartilha, manda ele para outras pessoas que possam gostar também. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias! Tchau!